Olá, alunos da Escola Estilos, eu sou a Carol e hoje a gente vai ver os assuntos da etapa 1 de Química. Lembrando que todos os assuntos que serão falados aqui hoje, vocês podem acompanhar na apostila que foi entregue para vocês no início do semestre. Então, alunos, todos os assuntos que a gente vai falar hoje, eles são muito importantes para vocês conseguirem fazer a prova e o trabalho. Então, me acompanhem aqui, tá? O estado físico da matéria. A matéria, ela pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. O que são essas bolinhas azuis lá em cima? As bolinhas do estado sólido, elas estão bem juntas, porque as moléculas no estado sólido, elas ficam comprimidas. No estado líquido, elas começam a se separar, porque as moléculas no estado líquido, elas passam daquela compressão. É só imaginar o gelo numa forminha. Quando ele começa a derreter, essas moléculas começam a se espalhar. E no estado gasoso é quando elas dispersam para o ar, que a gente vê ali representado pelas moléculas espalhadas. Os estados físicos, os três que nós falamos antes, eles também sofrem mudanças, e essas mudanças têm nome. A passagem do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. A passagem do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. O contrário, tá? A passagem do estado gasoso para o líquido, liquefação. E a passagem do estado líquido para sólido, solidificação. Acontece alguns casos que passa do estado sólido para o gasoso. Um exemplo é o gelo seco. Essa passagem se chama sublimação. E também acontece com aquelas bolinhas de naftalina que a gente tem no armário. Isso também acontece que a gente coloca elas grandes e quando a gente vai lá olhar, elas estão pequenininhas. Por quê? Ocorreu o processo de sublimação. O que é importante vocês saberem nessas mudanças de estado físico? Existem dois pontos que a gente fala nas matérias, tá? Ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? É a passagem no estado sólido para o líquido. O ponto de fusão é a temperatura que o material vai se encontrar para isso acontecer. Por exemplo, aqui, água, tá? A água, ela passa do estado sólido para o líquido na temperatura de 0 graus. Se a água estiver em 0 graus, ela vai começar a derreter. Isso se chama ponto de fusão. O ponto de ebulição. O ponto de ebulição, ele é o momento em que a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. Aqui também um exemplo de água. A água passa do estado líquido para o gasoso na temperatura de 100 graus. Cada material tem um ponto de fusão e de ebulição diferente. Aqui eu trouxe uma tabela com os pontos de fusão e ebulição de outros materiais, tá? Por exemplo, o metano. O ponto de fusão do metano é menos 183 graus e o ponto de ebulição menos 162 graus. Então aqui um exemplo, tá? Se eu pedir para vocês identificarem quais elementos estão no estado líquido a 50 graus, o que a gente tem que fazer? Aqui ele está no estado sólido. Ponto de fusão, ele passa a ser líquido. Ponto de ebulição, ele passa a ser gasoso. Os elementos que vão estar no estado líquido são o mercúrio, porque o ponto de fusão dele é menos 38. Então, os 50 graus vai estar aqui dentro. Ele não entrou em ebulição ainda, então ele está no estado líquido. A água passa no ponto de fusão a 0 graus, passou de sólido para líquido e em 50 graus permanece líquido. E o ácido acético, ele está aqui, ponto de fusão a 16,6 graus, passa para líquido, ele só ebule em 118, então a 50 graus ele permanece sendo líquido. Agora vamos falar sobre as propriedades da matéria. As propriedades da matéria, elas são divididas em três partes. A massa, representada pela letra M, é uma propriedade relacionada com a quantidade de matéria. É medida geralmente em gramas. O volume, representado pela letra V, indica o espaço ocupado por uma substância. Pode estar em metros cúbicos, litros, mililitros ou centímetros cúbicos. E a densidade, representado pela letra D,
é a relação entre massa e volume. Representa a concentração de massa no espaço ocupado pela substância. Essas propriedades nós podemos calcular. Como? Usando a seguinte fórmula. A densidade é igual à massa dividida pelo volume. Eu trouxe aqui 3 exercícios para a gente fixar bem quando usar essa equação que vimos no slide anterior. Exercício 1. Calcule o volume ocupado por uma substância com densidade igual a 3,5 gramas por centímetro cúbico e massa igual a 126 gramas. Para o exercício 1, a gente vai usar a fórmula do slide anterior, que é o volume igual a massa dividido pela densidade. Então, o que eu tenho aqui? Calcule o volume. O volume é o que eu quero saber. Ocupado por uma substância com densidade igual a 3,5. Então, eu tenho o valor da densidade e tenho o valor da massa, que é igual a 126 gramas. Então, eu só substituo na equação. A massa é 126 dividido por 3,5, que vai me dar o volume, 36 centímetros cúbicos. No exercício 2, diz assim: sabendo que um pedaço de ferro com massa igual a 300 gramas ocupa um volume de 30 centímetros cúbicos, qual a densidade? No exercício 2, a gente quer saber a densidade. Eu tenho a massa, que é 300, e eu tenho o volume, que é 30. Então, substituindo aqui na equação, eu tenho que a densidade é 10 gramas por centímetro cúbico. Na questão 3, um vidro contém 100 centímetros cúbicos de álcool com densidade de 0,789 gramas por centímetro cúbico. Qual a massa contida no vidro? Na questão 3, eu tenho a densidade e o volume. Então, eu tenho que descobrir a massa. Substituindo, a minha massa vai ser igual a 100, que dá densidade, vezes o 0,789 do volume, eu vou ter a minha massa de 78,9 gramas. Como que eu fiz esses cálculos? A equação inicial é a densidade igual a massa vezes o volume. Se eu quero saber o volume, como ele está aqui dividindo, ele vai passar para esse lado multiplicando. Então, eu vou ter que o volume vezes a densidade é igual à massa. Então, se eu quiser saber a massa, eu já tenho que a fórmula é essa aqui. Agora, se eu quero saber o volume, eu vou seguir passando esse aqui, que está multiplicando para cá, dividindo. Então, o volume eu vou ter que é igual a massa dividido pela densidade. Mas sempre usa essa equação aqui. A gente só vai substituindo as letras para isolar a propriedade que a gente quer descobrir. Agora vamos falar de substâncias. Substância pura. Uma substância pura, ela pode ser simples ou composta. Substâncias simples são constituídas de apenas um elemento, por exemplo, gás hidrogênio. Substâncias compostas são constituídas por mais de um elemento, por exemplo, H2O. Mistura. Mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Uma mistura homogênea é formada por 2 ou mais substâncias puras, na qual o sistema permanece unifásico. Um exemplo, água e sal e água e álcool. Aqui eu trouxe 2 imagens para vocês, para ficar um pouco mais claro. Se a gente misturar sal na água e agitar bem, o sal ele se dissolve na água e a gente não enxerga que tem água e sal. Se colocar e agitar bem, a gente vai enxergar apenas água. A mesma coisa com álcool. Se for misturado água e álcool, a gente vai enxergar só a aparência de água. Não vai parecer que tem 2 substâncias misturadas. Quando a gente não enxerga que tem mais de uma substância, isso se chama mistura homogênea. Uma mistura heterogênea é o tipo de mistura que ocorre quando pelo menos um dos componentes não é solúvel. Um exemplo, água e areia e água e óleo. Aqui eu trouxe um exemplo de água, areia e óleo. Mesmo que a gente agite essa mistura, ela vai voltar a se separar e a gente vai seguir enxergando que tem mais de uma fase. Quando é misturado mais de um elemento e a gente consegue enxergar essa mistura, ela é chamada de heterogênea. Separação de misturas. Em alguns casos,
essas misturas precisam ser separadas. No caso de tratamento de água, tratamento de efluentes ou algumas atividades industriais, se tem a necessidade de separar essas misturas. Então, existem processos específicos para cada tipo de separação. Os mais importantes deles e mais utilizados é decantação, que consiste em manter a água em repouso por um tempo adequado para a deposição no fundo do recipiente do material em suspensão mecânica. Filtração é a remoção das partículas menores em suspensão, não separáveis pelo processo de decantação. Filtração é quando a gente filtra café, é o mesmo processo, um filtro que remove as partículas menores. E destilação é o processo de evaporação e condensação da água para a diminuição da concentração de sais, no caso de água salobra ou do mar. Então, pessoal, essa foi a parte 1 da etapa 1 de Química e bons estudos!